Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, você está no canal Gestão e Carreira na Prática. Eu sou Vladimir Carvalho, presidente e fundador da Alterdata Software. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante e interessante para todos os tipos de organizações, das pequenininhas que estão começando agora, até as mais estruturadas, que têm mais anos, têm mais estrada. Nós vamos falar de indicadores de performance. É muito importante que todos entendam que o papel de um gestor, o papel de um administrador é ter alta assertividade, que é acertar muito nas suas decisões. Todo administrador, todo dono de companhia, todo gerente, líder, alguém que toma decisões, ele na verdade toma decisões frequentemente, diariamente, com bastante regularidade. Essas decisões, quanto mais acertadas elas são, mais nós somos avaliados como bons profissionais. Porém, para que nós tenhamos um processo de assertividade alto, é importante que a gente administre o nosso negócio, o nosso setor, a nossa divisão, muito mais com indicadores de performance do que por sensibilidade. Muitas empresas que não conseguem crescer não entendem de fato por que isso acontece. E quando se começa a analisar em detalhes, nós vemos que a empresa não tem indicadores, não tem sinalizadores que fazem com que o líder consiga saber se ele deve tomar a decisão A ou B. E se por acaso ele tomou uma dessas decisões, qual foi o nível de assertividade que ele teve? Isso funcionou ou não funcionou? Você imagina o seguinte, uma associação muito boa para nós fazermos é um navegador. Um navegador que está em alto mar, que olha em todas as direções, só vê água. Ele tem que ter instrumentos que movem, que indicam para onde que ele tem que ir. Ele tem que ter uma bússola, ele tem que ter um GPS, ele tem que ter uma série de indicadores. Quando você está pilotando um avião, que você vê uma tela de um avião lotado de indicadores, são indicadores de performance, são sinalizadores que estão definindo orientação e possíveis problemas que estejam acontecendo. Essas duas analogias têm tudo a ver com a forma que você administra o seu próprio negócio. Aqui na Alterdata, nós somos uma companhia de 31 anos e eu me lembro que a empresa, com 6 meses de vida, já tinha uma série de indicadores. Com 6 meses, nós já sabíamos a quantidade de clientes que estavam mantendo contato com a nossa empresa, quais eram as razões, que época, que duração era cada um dos atendimentos. E isso tirava uma série nós tirávamos uma série de conclusões baseado nesses indicadores para descobrir onde nós estávamos acertando, onde nós estávamos errando, que medidas deveriam ser tomadas para que a assertividade aumentasse. Esses indicadores fazem com que a gente tenha uma estrutura muito mais clara para fazer com que a gente saiba para onde a empresa está indo, em que direção de fato ela tem que ir, com que velocidade ela tem que ir. Muitas empresas, quando no atual estágio eu faço algumas palestras mostrando os indicadores que a Alterdata possui, que hoje são mais de 400 indicadores de performance, as pessoas ficam impressionadas e já escutei coisas do tipo, mas vocês têm muitos indicadores porque são uma empresa grande. E, na verdade, nós nos tornamos grandes porque nós temos uma assertividade alta. E essa assertividade alta só aconteceu porque nós tínhamos indicadores de performance. Então, se você é uma empresa pequenininha, você não precisa ter centenas de indicadores medindo a sua companhia inteira. Você precisa ter aqueles que controlam os principais riscos do seu negócio. Quais são os principais riscos? Meça uma que seja com uma meia dúzia de indicadores. É a quantidade de clientes que você está adquirindo, é a quantidade de clientes que você está perdendo, é se o fluxo de caixa está flutuando, é que se a conta bancária está melhor ou pior dentro das suas expectativas, do capital de giro que você espera. Quais são os principais riscos do seu negócio? Esses precisam ser medidos. Na medida que você cria essa meia dúzia de indicadores, você vai sentir lentamente a necessidade de criar outros ou de aprofundar estes. Quando eu falo aprofundar, eu falo em granular. Todas as vezes que você tem um indicador muito grande, uma pedra muito grande, ela te dá poucas informações para tirada de conclusões. Quando você tem os indicadores em partículas menores, fica mais fácil de você acertar no remédio certo. Eu não acredito numa companhia que tenha um único problema.
Quando você fala de uma empresa que está perdendo, por exemplo, faturamento, você não tem um único remédio a dar para essa companhia. Você precisa granular isso em partículas menores para saber onde de fato que ela está perdendo faturamento, em que linha de produtos, em que região, em que unidade de negócio, que tipo de vendedor, que situação exata é essa. Então, quando você tem um indicador de faturamento e você vê que esse faturamento está caindo, é importante que você granule. Crie outros indicadores embaixo dele, como se fossem subitens desse faturamento, de acordo com a natureza do seu negócio. É por filial, se você tiver filiais, é por linha de produtos, por família de produtos, é por tipo de pessoa que gera esse faturamento, não importa, depende do seu negócio. Se você começa a entender claramente que aquela determinada linha de produtos está vendendo menos do que outras, isso gera uma ação pontual numa linha de produtos e uma outra ação em outra linha de produtos. Um exemplo concreto que já aconteceu aqui na Alterdata, um exemplo na prática no departamento comercial, que não é o faturamento da empresa, mas são as vendas. Aqui na Alterdata nós dividimos o que é faturamento, aquela coisa que está gerando notas fiscais, que a empresa gera notas fiscais continuamente, e outra coisa é venda, que está oxigenando a companhia com novos clientes. O caso que eu vou contar aqui agora tem a ver com vendas. Um ano específico, a líder comercial entrou na minha sala muito feliz, dizendo que nós tínhamos acabado de fechar um ano anterior e nesse ano nós tínhamos crescido 45% em vendas. 45% em vendas em qualquer empresa num ano é um número muito expressivo, é um número muito bacana. Porém, esse número é uma pedra muito grande. Eu não consigo concluir coisas sem olhar esse número em partículas menores. Então, quando ela trouxe essa informação, eu falei, olha, eu preciso de mais dados para saber se esse número aí é bom ou ruim. E ela, como assim? O número de 45 é excelente. Eu falei, não. Faz o seguinte, granula isso para mim em unidades da federação. Eu quero saber qual foi o crescimento do estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Sul, todos os estados da federação. E vamos dar uma olhada no que aconteceu, porque na verdade 45% é média. Todos os números que se apresentam nesses indicadores são média. Isso significa que o estado da federação melhor poderia ser 46 e o pior 44, a média daria 45. Ou o melhor poderia ser 90 e o pior poderia ser 10, que talvez desse 45 também. São realidades completamente diferentes. Ela entendeu o que eu estava querendo dizer, saiu da minha sala e voltou um tempo depois, toda feliz, com indicadores mostrando todos os estados da federação e chegou à conclusão para mim e falou, olha, você não sabe o que eu descobri. 2 estados, nós tivemos um crescimento muito abaixo de 45%. E eu já descobri coisas que eu posso fazer nesses estados para fazer com que esse número deles fosse melhor. Se o número deles fosse melhor, o 45 seria pouco, teria crescido mais. Mas também descobri estados que estão muito acima de 45, que foram excelentes também, uma excelente notícia. Eu falei, ótimo, que boa notícia. Só para concluir, eu preciso que você granule mais. E ela, como assim granular mais? Você quer mais informações dos ruins? Eu falei, não. Eu quero informações granuladas dos melhores. Pega 2 dos melhores estados, que tinha dado 70 e poucos %, granula isso para mim por vendedor, porque nós estamos falando do departamento comercial. E ela foi e voltou um tempo depois, mostrando que os estados que tinham crescido mais expressivamente, os vendedores não estavam homogêneos. Tinham vendedores vendendo muito pouco e vendedores vendendo muito acima da média. Isso concluiu que os vendedores muito fracos precisavam de apoio, treinamento, precisavam de mais materiais de estudo, precisavam de outras coisas. Ou seja, o estado que era melhor tinham vendedores que podiam tornar esse número melhor ainda. E ela ficou muito feliz porque descobrindo mais ações pontuais em cada vendedor desse. E eu virei para ela e falei, eu queria que você granulasse mais um pouco. Ela, como assim mais um pouco? Eu falei, pega o melhor vendedor do melhor estado e granula ele agora por grupo de produtos. E ela definiu por grupo de produtos. E voltou toda feliz falando o seguinte, olha, descobri uma coisa importantíssima, que o melhor vendedor do melhor estado não é homogêneo nas linhas de produto. Tem linhas de produto que ele vende muito bem e tem linhas de produto que ele é muito fraco. E descobri que esses que ele é muito fraco, ele não foi treinado. Ele entrou na empresa numa fase que nós não demos bons treinamentos naquela linha de produtos.
O melhor vendedor do melhor estado poderia ter sido melhor ainda. É isso que eu estou falando de indicadores de performance. É nós olharmos as partículas menores e poder tomar as decisões certas. Muitos empresários erram nas decisões porque simplesmente olham pedras grandes demais, olham formatos grandes demais. E isso não é eficaz, não é inteligente, porque você vai dar um único remédio para doenças diferentes. É fundamental que todos entendam que criar uma estrutura de indicadores é uma cultura da organização. É algo que permeia toda a organização. Eu não aceito aqui na Alterdata alguém chegar na minha sala e falar: eu acho que a empresa tinha que fazer isso ou aquilo. Acha da onde? De onde você tirou isso? Que número você viu? Qual é a amostra que você pegou? Você analisou qual tamanho de amostra para concluir isso? As pessoas vão se acostumando a ter uma pegada de olhar números. E isso faz com que toda a estrutura da organização erre menos. Faça com que cada gerente, cada gestor, cada supervisor consiga entender com mais clareza o que está acontecendo de certo e errado em cada divisão. Então é muito importante que os indicadores de performance sejam uma alavanca relevante para nós entendermos o que está acontecendo e fazer nossas empresas terem um crescimento muito pujante. Eu acho que vocês podem transformar os seus negócios, transformar a sua carreira, porque provavelmente se você for o líder de uma unidade, você vai agregar muito mais valor à empresa que você trabalha se você tiver uma pegada muito focada em números. Sucesso a todos, eu acho que essa dica de hoje vai ajudar todo mundo a ter mais sucesso na sua carreira. Até o próximo episódio.